Bom, a gente está em setembro, é o mês de campanha de prevenção ao suicídio, e esse ano, mais do que nunca, a gente precisa falar disso, porque estamos em pandemia, o que agravou muito o quadro, né, de milhares de brasileiros, não só brasileiros, mas pessoas no mundo inteiro, estão sofrendo com ansiedade, estão sofrendo com depressão. No Brasil, são cerca de 12 mil casos de suicídio por ano, segundo a OMS. Nós somos aí o segundo país no ranking mundial de suicídio. Então, é importante que a gente fale sobre isso. Eu queria que a Carol começasse falando um pouco da importância da campanha do Setembro Amarelo, principalmente nesse ano, né? Eu acho que o Setembro Amarelo é uma campanha que já dura um tempo, né? E eu acho importante porque chama a atenção das pessoas para olhar para a questão do suicídio, né? Porque o suicídio em si não é muito divulgado, até porque não pode, né? Tem toda uma questão sobre isso, de que não se pode ficar divulgando os suicídios e tudo. Tem estudos que falam que daí pode até funcionar como gatilho para outras pessoas se suicidarem. Então, as pessoas levam. Não é muito comum no dia a dia das pessoas as pessoas pensarem que existe alguém que está cometendo um suicídio naquele momento, né? Então, o Setembro Amarelo traz isso à tona, falando que sim, que o suicídio é algo presente, que acontece todos os dias, que alguém do seu lado, que você encontrou, pode estar lidando com uma depressão profunda e pode estar pensando, sim, em se suicidar. E é interessante que o Setembro Amarelo também nos mostra que não são só as pessoas que estão extremamente deprimidas que podem se suicidar, e sim pessoas que você julgava que estavam bem, que estavam tranquilas, que estavam fazendo tratamento e tal, também podem cometer o suicídio. Então, eu acho que a campanha alerta as pessoas e não existe um padrão, e também é importante que vocês levem em consideração que, sim, isso pode acontecer, né? Que o seu vizinho, que um colega da faculdade, alguém pode, sim, estar cogitando se suicidar. E o quanto é importante falar sobre isso, né? Falar não assim, ficar falando em números, mas falar sobre dar um espaço para a pessoa, para ela se abrir, para ela sentir que ela tem uma rede de apoio bacana, para ela sentir que ela pode ser acolhida por alguém, por um grupo, né? Esse tipo de coisa, assim, eu acho que o Setembro Amarelo desperta isso. E também faz com que a gente consiga identificar, né, alguns sintomas. Seria legal se você falasse um pouco sobre como identificar, porque às vezes a pessoa ela tá deprimida e não pede ajuda, né? E a gente consegue identificar isso. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela falou assim que um colega da escola se suicidou agora na pandemia, foi no mês passado. E aí ela falou assim, nossa, e todo mundo ficou muito surpreso porque ele parecia que estava tão bem e tal. Só que uns dias antes dele se suicidar, ele já tomava medicação para depressão, e aí todo mundo falou que ele estava bem, né? Aí um dia antes dele se suicidar, ele preparou o prato preferido da mãe, resolveu comprar um vinho mais caro e tomou com o irmão. Ou seja, ele fez alguns comportamentos muito atípicos. Assim. Parecia muito que ele estava se despedindo, que ele estava demonstrando que alguma coisa poderia acontecer. Ele fez isso, fez a lasanha lá que a mãe gostava, comprou o vinho, tomou com o irmão e tal, e no outro dia encontraram ele enforcado no quarto. Então, assim, e todo mundo ficou assim, ai, bem que a gente achou estranho aquele comportamento dele, mas a gente nunca imaginou. Então, assim, o que eu gosto de alertar? Não levem isso como, eu achei estranho, mas não fiz nada. Se a pessoa está mostrando de alguma forma que ela está se despedindo ou ela está demonstrando comportamentos que você realmente acha estranho, leve em consideração. Talvez senta para conversar ou dorme junto, não sei, sabe? Tenta abordar de alguma forma, mostrar acolhimento, mostrar que você pode ajudar com uma outra saída, que o suicídio ele vai tirar sua vida, não é só acabar com a dor, né? Que é um caminho sem volta e tudo, assim, você mostrar para a pessoa que ela pode sim encontrar conforto, apoio, segurança
e que o suicídio não é a principal saída para aquele momento. Então, a gente tem que desmistificar essa ideia de que a pessoa que vai se suicidar, ela escreve uma carta ou ela faz alguma coisa. Não. Às vezes são comportamentos simples, mas que já demonstram alguma coisa diferente. Né? Às vezes muito um discurso de que minha vida está no final mesmo, eu já fiz tudo que eu tinha para fazer, eu já cumpri as minhas obrigações, eu acho que meu tempo nessa terra acabou, sabe? Frases nesse sentido, assim, que você tem que ficar um pouco alerta. Também, quando a pessoa se isola demais, quando a pessoa inventa do nada um passeio, uma viagem, alguma coisa assim, de um jeito muito esquisito, assim, tipo, do nada resolve viajar, do nada resolve, né? Pode ser que seja também um planejamento. Então, são sintomas, assim, que a gente tem que ficar alerta, né? E às vezes a família, os amigos acham que não tem nada demais. Não, ele tá bem, não, é assim mesmo e tal. E é aí que tá o indício, né, talvez. Porque a depressão, ela já vai ser... A depressão, ela é muito, muito clássica, assim, né, se for ver. A pessoa fica apática, não quer muito conversar, não quer muito socializar, fica mais fechadinha em casa, fica mais longe das redes sociais, não tem muita felicidade e vontade de fazer coisas, de dizer como está se sentindo. É como se a pessoa já tivesse sentido tudo que tinha para sentir, sabe? Como se está estagnada. É aquilo ali que tem, pronto, acabou. É essa sensação que a gente sente quando a gente conversa com alguém que está a ponto de desistir, digamos assim, né? E não é e desistir não na simplicidade da palavra, mas desistir de uma forma muito trágica, né? De uma forma assim, realmente não ver mais saída, né? Naquilo. Eu acho que por aí, assim. Ô, Carolina, eu ouvindo aqui a sua fala, eu me lembrei aqui de um caso relativamente recente, né, que foi com o Chester Bennington. Nós todos aqui somos da mesma idade, né, então ouvimos falar do Linkin Park, por óbvio, mas foi bem isso que você colocou. Alguns dias antes, ele passou um final de semana com a família, as fotos que a esposa tirou, que ela publicou depois, mostravam ele ali completamente envolvido com a família, sorrindo e etc. E depois aconteceu aquilo. Depois daquele incidente, um amigo dele, o Chris Cornell, tirou a vida nos bastidores ali de um show, né? De uma apresentação. E ali em diante, inclusive, eu vi nas redes sociais relatos de pessoas, fãs, que acabaram, por sua vez, também se inspirando neles, né? De alguma forma, porque, de repente, a minha sensação como leigo é que muitas vezes a pessoa se espelha em outra, no sentido de que, como ela comunga das mesmas dores, né? Passa por uma fase semelhante e tal, quando a pessoa sente que aquele que é uma referência, que o cara tá ali, apesar de toda a angústia, de todo o sofrimento, o cara lida com aquilo de alguma forma. Quando este cara falha, o amigo ou o fã, por vezes, falha também e acaba por desistir, né? Eu queria saber se estou muito errado nisso, mas aconteceu isso, né? Esses relatos aí de fãs que também tiraram a própria vida. Não, eu acho que você tá super certo em correlacionar. Tanto é que é por isso que a gente fala que é um assunto muito delicado, porque não pode, tem que ser um alerta, mas não pode se transformar justamente nesse gatilho, né, que a gente fala. As pessoas começarem a achar então tá, ele se suicidou para acabar com os problemas dele, então eu acho que é essa saída que eu preciso também, né? Porque a pessoa que está sob efeito de depressão e tal, ela já não tem mais o pensamento igual de uma pessoa que está com os neurônios, né? Com os neurotransmissores saudáveis. Ela já está, né, vivendo uma mentalidade um pouco mais danificada por causa da química do cérebro, que já é diferente e tudo. Então, ela está muito mais abalada. Às vezes, ver uma pessoa que é tão importante para ela, que é uma referência, né? Pode ser, sim, encontrou a saída, né? Se ele fez e resolveu, eu vou fazer também e tudo. Por isso que não se divulga, né? Os números, assim, são números de dados, mas não divulgam, assim, fulano tal e tal se suicidou, né? Fulano tal, né? Eu acho até, agora não quero falar assim com certeza, mas eu acho que existe
uma lei, alguma coisa que não pode, né, ficar divulgando o número, alguma coisa assim. E existe até um estudo que é do efeito Werther, que ele se suicidou no livro, efeito Werther que chama, que é uma história que ele se suicida por amor e tal. E na época que lançou esse romance e tudo, muitos anos atrás, né? Houve uma onda enorme de suicídios, um monte de gente se suicidou por motivos parecidos e tal. E aí falam, não se divulga suicídio por causa do efeito Werther, que é todo mundo vai na onda, todo mundo acha que é esse o caminho e tal, né? Influencia muitas mentes. Então, faz todo sentido isso que você trouxe, assim, está correto de trazer isso. Aliás, ela cometeu aqui um momento cultural, né? Fica a dica de leitura também, Os Sofrimentos do Jovem Werther, que é do Goethe, né? Isso. É um livro muito bom, eu lembro que eu li no colégio, né? E, enfim, na época, inclusive, do romantismo, ali, certo período do romantismo, tinha muito essa mística. Tem um livro do Camilo Castelo Branco, que é O Amor de Perdição, e outros tantos, né? Que sempre tem aquela coisa do casal que luta contra tudo e contra todos, né? E resgatando também Romeu e Julieta, e aí os jovens, né, ainda mais adolescentes, imediatistas, né, acabavam se espelhando nisso, Isso. mas enfim. Sim, sim, bem isso. Tanto é que esse colega da minha paciente, quando ele foi encontrado no quarto, ele estava enforcado e estava aberto no computador dele um vídeo no YouTube de como se enforcar. Então, assim, eu fiquei bem assustada, não assustada, mas eu fiquei surpresa quando ela me contou, porque eu fiquei pensando, nossa, olha o tipo de material que ele encontrou no YouTube, né? Então, assim, como tá de fácil acesso para as pessoas hoje, você descobrir como fazer, ou métodos de como tirar a vida, enfim, né? E a pandemia veio para mostrar isso, talvez, né? O quanto isso está frágil no ser humano e as pessoas estão esquecendo de olhar para esse lado, né?